Dizer amém. Não achou ainda? Pode ir achando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Se você crê, assim como Davi, Deus vai restaurar a sua vida, os seus sonhos que foram perdidos. Vai melhorar tudo que está de ruim na sua vida. Tá assim diz a palavra de Deus então. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, suscita em palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Samuel 17, no versículo 42. Assim diz a palavra. Acharam? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de boa aparência. Pode fechar, se às vezes deixar a Bíblia em cima do banco, ou pode deixar aberta mesmo. Assim diz a palavra de Deus. Deus está dizendo nessa palavra que Davi era um moço de pequena estrutura, ou seja, um rapazinho de uns 15 anos de idade, e ele não tinha muita sabedoria e entendimento, porque os seus pais não amavam ele, não gostavam dele, diziam que ele não era nada, que ele era um menino estranho, de ruivo, com aparência. A Bíblia diz, parece que está exaltando Davi, mas não está exaltando. Esse era o homem segundo o coração de Deus, mas não era perfeito, não era o homem mais santo da terra, não era o homem mais humilde da terra, porém ele era fiel a Deus, mas não tão fiel quanto a Deus, porque Deus sempre vai ser mais fiel que a gente. E ele era pela graça de Deus que vivia dentro da casa dos seus pais. Imagine uma parte que diz aqui na Bíblia. Imagine Davi entrando dentro da sala da sua casa e vendo seus irmãos se arrumando, e indo tomando banho para encontrar o profeta de Deus, porque quando o profeta vinha, todo mundo se alegrava, todo mundo bendizia o nome de Deus. E aí o profeta chegando, e Davi não se arrumando, Davi teve que ficar com suas vestes rasgadas, suas vestes de lama, e ele passando triste, com cabeça baixa e com a sua harpa. E o pai dele fala assim: filho, toma aqui o queijo, toma aqui o pão, e vai ao campo pastorear as ovelhas. Por que o pai pediu para o filho ir pastorear as ovelhas? Por que você acha? Você acha que era para exaltar Davi? Não, negativo. Era para deixar Davi escondido, porque tudo que era estranho naquela época era maldição, era coisa do Satanás. Então o que eu quero dizer, e aí Davi sozinho vai triste até o campo das ovelhas. E as ovelhas que ele vai pastorear, ovelhas malhadas, ovelha que nem um ganho, ninguém gosta daquelas ovelhas. E Davi vai chegar pertinho das ovelhas, e ali se prostra diante de Deus e adora e fala: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, porque eu sei que Ele está comigo. Se você também sabe, levanta tua mão e adore, porque Ele não disse isso quando eu estava bem, Ele disse isso quando eu estava triste debaixo da árvore. Ele estava chorando, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não escolhe coisas perfeitas, Deus não escolhe homens perfeitos, sabe por quê? Para mostrar exemplo para a sua vida. Deus vem aqui hoje por causa que Ele sabia que tinha um encontro com jovens. Vocês são jovens, jovens não precisa ter idade para ser jovem. Vocês ainda continuam com vigor, continuam amando Deus, continuam adorando a Deus. Não precisa você ser jovem igual eu para pregar a palavra. Qualquer homem pode vir aqui em cima e pregar a palavra, quando ele tem temor de Deus, e sabedoria e entendimento da palavra. Deus pode usar ele, Deus pode usar um mendigo aqui em cima. Só que você tem que adorar a Deus, buscar a Deus. E Davi chegando ali sozinho, imagine eu, um menino sozinho, triste, o pai e a mãe rejeitavam, e ele desprezava porque ele era diferente, e ele chegando sozinho com aquele pão e aquele queijo, e comendo as coisas lá, e fazendo instrumentos de música, porque era isso que ele fazia, ele construía instrumentos. E Davi ali vendo os irmãos dele brincando com espada, e ele pega aquele galho e começa a criar uma harpa, e começa a criar negócio de música. E aí os irmãos dele começam a perguntar: por que você está criando isso, Davi? Você é louco? Você é doente? O que você está
olhando o pecado, às vezes a sua vida não vai para frente, às vezes você não consegue andar por causa que às vezes alguém te fala assim: você não é nada, você é um pecador, você não tem direito da salvação. Mas hoje eu te digo que Deus pode te dar salvação, assim como Davi derrotou Golias, Deus também pode dar força para você derrotar. Porque quando o Davi estava sozinho no pasto, vem um leão que Deus provou Davi. E aquele leão forte e robusto chegou nele e pulou por cima de Davi. E o que Davi fez? Não temeu, não correu. Davi simplesmente matou o leão. Quem sabe você está pensando: a luta é tão grande, o meu gigante parece que não acaba, parece que essa luta está ganhando de mim, parece até que tem mais homens do que eu, parece que eu sou o mais pequeno da minha casa, parece que ninguém não ama eu. Mas hoje eu te digo que você é o filho amado e tanto Deus comprado, e hoje Ele vai ressuscitar os seus sonhos, vai libertar a sua vida, vai curar o seu coração. Se você crê, eu ainda estava dizendo aqui, se você crê, Deus vai ressuscitar. E é hoje, não é por tanto de pessoa que está aqui, mas é porque a glória de Deus desceu neste lugar. Se você crê, o Espírito Santo estava com Davi, por isso que Davi matava o gigante. Olha só, um leão para matar um leão ser morto por uma criança, ele faz, né? Uma criança de 15 anos pegar uma faca e matar um leão, isso só pode ser Deus mesmo, Deus Todo-Poderoso para salvar Davi naquela hora. E vai a ovelhinha saindo do pasto. Aquela ovelha às vezes pensou assim: eu estou desprezada, eu estou humilhada dentro da minha casa. E Davi sentiu compaixão daquela ovelha. Davi pensou assim: se eu deixar essa ovelha sozinha, vai que ela morre que nem eu estou morrendo espiritualmente. Vai que essa ovelha vai para um lugar e nunca volta mais. Então Davi vai sozinho, com um cajado. E ele derrota aquele gigante daquele urso, sozinho, com as próprias mãos. Diz a Bíblia que ele matou o gigante com as suas próprias mãos. Ele matou o urso que era gigante para ele. Ele não olhou a dificuldade. Talvez você está olhando a dificuldade hoje. Talvez a sua vida, você está olhando assim: não, mas esse gigante é tão grande, parece até que eu não consigo andar porque o gigante está me quebrando os meus ossos e eu não estou conseguindo. Quando Davi estava naquela parte, ele matou aquele urso, mas ele, vendo aquele urso, ele não temeu. Olha só, imagina um gigante agora. Imagina um gigante agora, um gigante de 4 metros de altura, gigante Golias, e todos os homens tudo parado com medo. Saul, que era um homem do maior, era um homem robusto, era um homem forte, né? E era mais alto do que todos os de Israel. E ele era um rei todo-poderoso, né? Porque ele se achava todo-poderoso. E aí o que aconteceu? Vem Davi, sem saber, era um menino de recado. E o pai dele fala assim: filho, vai até os seus irmãos, leva pão, água, entendeu? E leva aqueles até os seus irmãos e vê se eles estão bem. Por que o pai mandou uma criança ir atrás dos irmãos fortes, já que está em batalha? Por quê? Porque ele não amava o filho dele. Amava de boca para fora. Jessé tinha 7 filhos, porém um só dava mais orgulho nele, só que ele não via isso. Ele não olhava. Ele desprezava Davi por ser diferente. Talvez você está sendo diferente dentro da sua casa. Talvez você está pensando assim: nossa, eu sou diferente por causa que eu tenho uma unção de Deus. Eu sou diferente porque eu sirvo a Deus e eles não entendem. E talvez você está pensando: as coisas não vão para frente. Eu estou confiando em Deus. O tema dessa pregação seria confiança em Deus na dificuldade. Talvez você não está confiando em Deus totalmente, mas hoje eu te digo que as cadeias se quebram dentro da sua vida. E hoje eu te digo que Deus vai ressuscitar os seus sonhos, se você crer. E quando Davi olhou o gigante, ele não olhou como um gigante. Ele olhou como um simples nada que estava ali em cima, entendeu? Ele olhou como se fosse um cachorro qualquer. Porque para ele era muito fácil derrotar um gigante. Por quê? Porque Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Assim como ele matou o leão e o urso, ele matou o gigante. E ele vendo o gigante, ele pegou só aquela pedrinha, porque ele tinha 5, ele poderia errar. Só que Deus não deixou ele errar. E ele acertou a pedrinha na cabeça do gigante, e aquela pedra cravou na cabeça do gigante. O gigante caiu uma vez, e ele rasgou a cabeça do gigante. Por que a cabeça? Eu te digo uma coisa: porque a cabeça é o corpo, entendeu? Porque dá sustento ao corpo. Sem a cabeça você não consegue andar. Sem a cabeça você não consegue se equilibrar, porque vem o
cérebro dentro da cabeça. Imagine se cortar a sua cabeça. Você acha que vai continuar andando? Você acha que vai continuar sonhando? Você acha que vai continuar vivendo? Não. Você vai morrer na hora. Então, por isso que Davi foi sábio, cortou a cabeça dele e tirou a cabeça e foi levando até o rei Saul.